Olá pessoal, tudo bem? Professor Danilo falando. Vou usar essa plataforma para a gente se comunicar. Hoje eu preparei para vocês uma aula de revisão dos temas que a gente abordou nas últimas aulas, ok? Então, hoje eu vou falar primeiramente dos conceitos básicos que a gente discutiu, eu acho que exaustivamente nas aulas que a gente teve, né? Várias vezes eu comentei sobre o que é a pesquisa mineral, né? Então, em resumo, a pesquisa mineral entende-se pela execução de trabalhos necessários, né, para a definição e avaliação de uma jazida, né? O objetivo é encontrar uma jazida e delimitar, né, o seu interesse econômico, seu volume, para justamente trazer investimentos e, quem sabe, transformar isso numa mina no futuro. Então, a gente diz que quando um depósito mineral ele é econômico, ele tem viabilidade econômica e já tem uma envoltória, volume, quantidade de metal definido, a gente pode chamar de uma jazida mineral. E quando aquele depósito ele não se torna econômico após a pesquisa, ele é chamado de ocorrência mineral, ok? E aí mais alguns conceitos importantes para essa etapa da aula. O conceito de depósito mineral, como eu já falei. Então, a partir de alguns estudos para definir que depósito tem que ter um potencial interesse econômico. E a jazida, além do interesse econômico comprovado, é necessário que a gente já tenha, no mínimo, uma envoltória de geometria, né, um volume do corpo e teores, né, como está aqui nesse segundo item, né. E o que é uma mina? Uma mina, todos vocês já conhecem, né, é uma jazida em produção, em lavra, né, mesmo que após a produção a gente também continua chamando de mina, né. E lavra são as operações, né, que objetivam retirar, extrair o minério ou a substância de interesse, ok? Mais um conceito, mineral de minério. Então, a gente usou várias vezes o exemplo da Jacobina Mineração e Comércio, né, onde o mineral de minério a gente pode dizer que é o ouro. Então, é a substância mineral de interesse econômico. No caso da Yamana é o ouro, no caso da Caraíba é o cobre, no caso da Ferbasa é o ferro, entre outros exemplos, né? E a ganga é a parte da rocha, né, tirando a parte que é o mineral de minério, né, que não tem interesse econômico, né? Já o subproduto é uma substância também de valor econômico que ocorre associado ao minério, né? Muitas vezes a extração do subproduto sozinha não é econômico, né? Mas quando a gente tem um minério principal, mineral de minério principal, e tem também um subproduto, ele é um plus, né, no valor econômico, né? Quer dizer, quem paga os custos de produção é o mineral de minério, né, e o subproduto é um plus no rendimento da empresa. Então, o corpo de minério é a estrutura geológica onde está contido o mineral de minério. Usando novamente o exemplo da Jacobina Mineração e Comércio, o ouro está hospedado em uma rocha chamada conglomerado. Então, o conglomerado é o minério, o ouro é o mineral de minério. E a encaixante? A encaixante é a rocha estéreo que está no entorno da rocha minério, que em muitos casos aqui é o quartzito, ok? Que também chamamos de estéreo. Aqui a gente tem as etapas de uma pesquisa até se tornar uma mina. A pesquisa mineral está nessa etapa de alto risco, né, no início da cadeia, né, onde a gente não tem nada a princípio,
informações geológicas, né? Talvez a existência de algum garimpo, e a gente, baseado no contexto geológico, no ambiente geológico, a gente inicia a pesquisa, e daqui isso pode evoluir em uma escala de alguns anos até se tornar uma mina em produção. Como eu já mostrei para vocês, esse tempo pode variar entre 5 até 15 anos, desde o início da pesquisa até o início da produção de uma mina. Bom, eu trouxe aqui para vocês algumas questões que a gente já debateu na nossa aula. Eu vou ler a pergunta, dar alguns segundos para vocês tentarem responder e depois eu vou dar a resposta, ok? Então, quando um depósito mineral pode ser aproveitado economicamente, nós chamamos de... Pois é, vocês acertaram? Chamamos de jazida mineral, ok? O mineral extraído conjuntamente ao mineral de minério, que aumenta a margem de lucro de uma jazida, recebe o nome de subproduto. Vocês acertaram? Muito bem. E o último, essa questão eu lembro que a gente discutiu bastante tempo na aula, né, que é a relação do ppm com o grama por tonelada. Então eu digo aqui, uma amostra de minério de ouro foi analisada no laboratório e o teor estimado foi de 5 ppm, ou 5 partes por milhão. O teor dessa amostra é equivalente a 5 gramas por tonelada. A gente discutiu isso algumas vezes e vocês já sabem que ppm é igual a grama por tonelada, ok? Bom, ainda alguns conceitos já dentro das definições de minério. O que é teor? Teor é o conteúdo metálico, o conteúdo da substância de interesse, a quantidade da substância de interesse dentro do minério, né? Pode falar de como sinônimo de concentração, por exemplo, né? Esses são os fatores determinantes para o valor econômico ser calculado, né? Então tem que ter uma quantidade de metal suficiente, que é um teor alto, né? Ou teor econômico, né? A ocorrência de subproduto pode viabilizar, né? Pode tornar ou aumentar o valor econômico da sua jazida. A relação custo-benefício, que é o preço do metal versus o custo de extração, né? E beneficiamento, mas também as partes ambientais. Então, você ter uma ideia de quanto você vai ganhar, quanto você vai gastar para retirar aquele minério e quanto você vai vender aquele minério, e você tem que ter lucro. E, como a gente já comentou algumas vezes também nas nossas aulas, a localização geográfica, a situação política são pontos que também influenciam. Eu citei até o exemplo na ocasião aqui de parques ambientais, como o Parque Sete Passagens. Bom, evoluindo mais no nosso tema, a gente vai falar um pouquinho da morfologia e da gênese de jazidas, né? Morfologia é a parte que a gente vai discutir as formas que os minérios se apresentam, os corpos de minérios se apresentam, e a gênese é a parte que a gente vai discutir sobre como esse corpo de minério se formou, o ambiente geológico que ele foi gerado, vamos dizer assim, né? Já que gênese está relacionado à origem, né? Então aqui são as formas principais, né? Em forma de veios, em forma de camadas, maciços ou disseminados. E aqui eu coloquei alguns exemplos, né? No primeira figura a gente tem aqui um veio, né? A maioria dos depósitos de ouro, por exemplo, do mundo, eles estão hospedados em veios de quartzo. Aqui o segundo exemplo, um depósito de ferro, né? Acamadado ou em camadas, né? Como também aqui em imagem esquemática embaixo, mostra um exemplo de minério acamadado, em camadas, bandado, estratiforme, tudo isso é sinônimo, tá? E aqui um exemplo
de uma morfologia ou de uma forma lenticular, que como o nome já diz, em formato de lentes, né? Quer dizer que esse corpo fecha e abre como se fosse uma lente, como está no desenho esquemático aí. Aqui é o exemplo da ocorrência aqui de Jacobina, da jazida aqui de Jacobina, onde os corpos de minério são esses que estão em vermelho, e como vocês podem perceber, está em camadas, não exatamente camadas horizontais, como visto no slide anterior, aqui no caso, camadas inclinadas, com camadas de conglomerados enriquecidos em ouro. E sobre a gênese, a gente tem aqui os principais processos formadores, né? Processos magmáticos relacionados a intrusões magmáticas, processos hidrotermais, onde tem muita circulação de fluido, pode ser dentro da rocha, percolando entre fraturas, né? Principalmente. Exalativos vulcanogênicos, que é normalmente em ambientes onde a gente tem exudação de lava em ambientes marinhos, né? Processos sedimentares, né, relacionados à erosão, intemperismos, transporte de sedimentos, né? Processos metamórficos associados à transformação da rocha em ambientes de alta pressão, de alta temperatura ou ambos, ou processos supergênicos, que são processos recentes que ocorrem na superfície através muitas vezes de ações intempéricas e são concentrações posteriores, né? Aqui o exemplo da direita, a imagem da ocorrência de esmeralda aqui na Carnaíba, que é um exemplo de um fluido hidrotermal. Bom, essa tabela resume, né, os diferentes tipos de ambiente e os principais tipos de depósitos gerados em cada ambiente, né? Então, ambientes magmáticos, com depósitos de platina e cromo, por exemplo, né? Ambientes pegmatíticos, também magmático, onde tem ocorrência de lítio, entre outros. Hidrotermal, também muitos depósitos de ouro são hidrotermais, e aí tem o exemplo de cobre, molibdênio. Processos metamórficos, como da xelita, a gente tem um exemplo aqui no Rio Grande do Norte, né, que é o tungstênio, certo? Depósitos de ouro, né, com a secreção lateral, através de ocorrências de falhas, estruturas, que são caminhos preferenciais para percolação de fluidos. Aqui mais alguns exemplos de processos posteriores ou supergênicos. No caso aqui anterior, são processos hipogênicos que ocorrem dentro da crosta terrestre, e os processos supergênicos eles ocorrem fora da crosta terrestre, na superfície do ambiente, certo? Como acumulações mecânicas, como depósitos de ouro sedimentares, depósitos de diamantes sedimentares, precipitação de determinados elementos que estavam anteriormente dissolvidos na água, com a evaporação desse fluido, precipita em sólido esse minério. Processo de enriquecimento residual, enriquecimento supergênico e processos vulcano-exalativos, como eu falei no início, em ambientes onde a gente tem exudação de lava em ambientes marinhos, né? O próprio fluxo marinho ajuda a concentrar em determinadas